Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do projeto Fisiologia em Vídeo. Meu nome é Stephanie e hoje iremos falar um pouco sobre o processo de osmose e o resultado de hemácias em soluções hipertônicas, isotônicas e hipotônicas. Para tornar a sua compreensão mais fácil, esse vídeo ele vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro iremos tratar sobre alguns conceitos preliminares, depois iremos falar sobre o processo de difusão. Posteriormente falaremos sobre o processo de osmose, depois veremos um pouco sobre tonicidade, os resultados das hemácias em diferentes tipos de soluções, algumas correlações clínicas e, por último, faremos uma questão para fixação desse conteúdo. Bem, antes de iniciarmos o tema propriamente dito, eu acho muito importante termos claro alguns conceitos, né, para que a gente possa desenvolver um entendimento pleno do conteúdo que será abordado posteriormente. Para isso, então, eu irei apresentar aqui alguns conceitos preliminares. E eu gostaria de começar falando sobre o que é um gradiente de concentração. Provavelmente você já ouviu isso, já deve até saber o que significa, mas eu acho importante a gente conceituar. Gradiente de concentração, segundo Tortora, é uma diferença na concentração de determinada substância química de um lado para o outro, como de dentro para fora da membrana plasmática. Então, um exemplo disso seria as moléculas de oxigênio e íons de sódio que estão mais concentradas no líquido extracelular fora da célula do que no citosol. Outro conceito que também é de extrema importância é o conceito de transporte de membrana. A gente já sabe que determinadas substâncias precisam se mover para dentro da célula de modo a sustentar as reações metabólicas que ocorrem ali e outras substâncias que foram produzidas pela célula, tanto para exportação ou mesmo como em produtos de degradação celular, precisam sair desse meio. Então, portanto, né, os transportes, né, de materiais através da membrana plasmática são essenciais para a manutenção dessa vida celular. Ainda, né, sobre esses transportes, eles podem ser classificados de duas formas, como passivos ou ativos, dependendo da necessidade ou não de energia celular. Nos processos passivos, uma substância ela move-se a favor do seu gradiente de concentração, e nesse caso não é necessária a utilização de energia para que o processo ocorra. Já nos processos ativos, a energia celular ela é utilizada para impulsionar uma substância contra o seu gradiente de concentração. Portanto, então, há esse desprendimento, esse gasto, né, de energia. E aqui essa imagem ela vai representar isso para a gente. A gente tem os processos de difusão, que são processos que ocorrem a favor do gradiente de concentração, portanto, processos passivos, e ali também é representado o transporte ativo, em que você tem o gasto de energia, porque é um processo que ocorre contra o gradiente de concentração. Um, no que diz respeito aos processos passivos de transporte de membrana, nós temos os processos, né, de difusão, que, como dito anteriormente, ocorrem a favor do gradiente de concentração. Portanto, há um deslocamento de substâncias de um meio de maior concentração para um meio menos concentrado. Esses processos de difusão eles podem ocorrer de forma que as substâncias elas se movam livremente através da bicamada lipídica da membrana plasmática, o que é denominado como difusão simples, ou ele pode ser mediado, né, por proteínas, que podem ser do tipo canais iônicos ou carreadoras, e nesse caso é denominado como difusão facilitada. E essa imagem ela representa isso para a gente vê ali indicando o sentido do deslocamento, que é de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, e está representado os três processos de difusão, a difusão simples ocorrendo através da bicamada lipídica, e a difusão facilitada, que pode ser mediada por um canal iônico ou por uma proteína carreadora. Bem, entendido então esses conceitos, agora vamos entrar no processo de osmose propriamente. A osmose ela é um tipo de difusão que ocorre então o movimento efetivo de um solvente através de uma membrana seletivamente permeável. A semelhança de outros tipos de processo de difusão já citados anteriormente, a osmose também é um processo passivo, não ocorre o gasto de energia. Nos sistemas vivos, né, o solvente ele vai ser a água, que vai se mover, então, através da membrana plasmática, de uma área de menor concentração de soluto para uma área de maior concentração de soluto. Portanto, nós podemos concluir que para que ocorra o processo de osmose, é necessário que hajam três fatores, né, que seria uma diferença de concentração, para que o solvente se desloque, né, de um meio para o outro, uma membrana semipermeável que permite a passagem desse solvente,
e o solvente propriamente dito, porque sem ele não ocorre o processo de osmose. E essa imagem ela representa isso. Temos ali o solvente, que é a água, uma solução concentrada, a solução de cloreto de sódio, e um meio, né, uma membrana que permite essa passagem, que seria então uma membrana seletivamente permeável. E aí a osmose ocorre de um meio para o outro. Durante a osmose, as moléculas de água elas se deslocam através da membrana plasmática de duas maneiras. Elas podem se mover através dos fosfolipídios adjacentes, né, da bicamada lipídica, que seria então semelhante ao processo de fusão simples, conforme foi descrito anteriormente, ou movendo-se através de aquaporinas, que são proteínas integrais de membrana que atuam como canais de água, a semelhança então do processo de difusão facilitada. E nessa imagem que a gente vai ver, temos a representação de uma proteína aquaporina, que permite então a passagem da água no processo de osmose. Bem, outro conceito muito importante dentro da temática da osmose seria o conceito de pressão osmótica, que é a pressão necessária para interromper o movimento de água através da membrana semipermeável. Essa imagem aqui ela vai mostrar para a gente o processo de osmose e também ali no fim o que seria a pressão osmótica. Então vamos tentar entender para isso ficar um pouco mais claro para a gente. Bem, a gente tem ali no primeiro quadrinho que dois compartimentos eles são separados por uma membrana que é permeável à água, mas não à glicose. E a solução B, ela é mais concentrada do que a solução A. Então a gente pode ver que no compartimento B a gente tem mais moléculas de glicose e temos ali no meio uma membrana seletivamente permeável que permite a passagem de água. No caso, ali no final do compartimento B, a gente tem um dispositivo que é móvel, ele é capaz de se mover para poder fazer o acomodamento do volume, né, que vai ser transportado do compartimento A para o compartimento B. No caso do quadrinho 2, vai dizer o seguinte: a água ela move-se por osmose para a solução mais concentrada, que é a do compartimento B. E a osmose ela cessa quando a concentração ela é igual nos dois compartimentos. Então a gente observa ali na segunda imagem que a água ela se moveu do compartimento A para o compartimento B. Então houve uma diminuição do volume no compartimento A, em contrapartida um aumento do volume no compartimento B, que para acomodar esse volume teve que mover o dispositivo que estava ali no fim, o dispositivo móvel, um êmbolo. E aí, na imagem 3, ali, na terceira parte, a gente vai ver o que seria a representação, então, da pressão osmótica. E vai dizer isso no terceiro quadrinho. Compartimento A é água pura e o compartimento B é uma solução de glicose. A pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada para impedir a osmose. Então, o que acontece? A gente tem que no compartimento B a gente tem uma solução ali concentrada e no compartimento A a gente tem apenas água, né, água pura. Então, a tendência seria, por osmose, a água se mover para o meio que está concentrado, o compartimento B. Porém, como você está aplicando uma pressão ali na parte móvel, naquele êmbolo, ele não se move, então não haveria uma acomodação do volume. Então, a água ela não consegue migrar para o compartimento B. E é isso que seria, então, a força, a pressão osmótica, né? Seria a pressão necessária, né? Para interromper esse movimento da água, para que não seja possível a água migrar de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. E isso, então, é a explicação, né, para o que seria a pressão osmótica. Bem, agora falando um pouco sobre tonicidade, tonicidade é um termo fisiológico utilizado para descrever uma solução e como ela afeta o volume de uma célula se a célula for colocada nessa solução até o seu equilíbrio. Então, nós temos que, se uma célula ela é colocada numa solução e ela incha por ganhar água ali, quando não atinge o equilíbrio, isso significa que a solução em que ela foi colocada é uma solução hipotônica, ou seja, a concentração da solução é menor do que a concentração da célula, por isso a água sai de fora e entra dentro da célula e a célula acaba inchando. Se a célula ela é colocada numa solução e quando ela atinge o equilíbrio não há uma mudança no seu tamanho, significa que ela foi colocada então numa solução isotônica, porque não havia nenhuma diferença de concentração dentro e fora da célula, portanto não houve ali nenhuma mudança no tamanho, né? Porque elas estavam em equilíbrio. A concentração das duas estavam em equilíbrio, então não há nenhuma mudança no tamanho da célula.
E se a célula perde água, né, ou murcha, quando ela atinge o equilíbrio, significa que ela foi colocada em uma solução hipertônica, ou seja, a concentração fora da célula é maior do que de dentro da célula, então a água tem a tendência de sair e é por isso que ela vai murchar. E daí, né, nós temos então o resultado, né, das hemácias quando elas são colocadas em diferentes tipos de soluções com diferentes tonicidades, né? Quando as hemácias elas são banhadas em uma solução de mesma concentração, ou seja, isotônicas, as moléculas de água elas entram e saem na mesma taxa. Então, isso vai permitir que haja uma manutenção tanto do formato como do volume desses eritrócitos, né? Que é o que está representado aqui pela imagem A. Você tem ali que a célula ela mantém o seu formato normal, não há nenhuma alteração, porque a taxa de entrada é igual à taxa de saída. Algo diferente vai acontecer então se você coloca essas hemácias em uma solução hipotônica, que é uma solução então que a concentração é menor de solutos do que no citosol dos eritrócitos. Nesse caso, as moléculas de água elas entram nas células mais rapidamente do que saem, causando então o que vai ser denominado como entumecimento da hemácia e por fim a sua ruptura. Então a hemácia ela acaba ficando inchada, né, e ela vai se romper. E esse rompimento dela é denominado então hemólise, que é o que está representado aqui em B. E por último, ao colocar uma hemácia em uma solução hipertônica, ou seja, que apresenta uma concentração maior de solutos do que o citosol dos eritrócitos, as moléculas de água irão se mover para fora da célula mais rapidamente do que entram, causando então uma retração das células, né? A hemácia vai ali murchar, então vai ser denominado como crenação, ela vai ficar crenada, né? Vai murchar mesmo, que é o que está representado aqui em C. Bem, mas talvez você esteja se perguntando como que esses conceitos eles se aplicam, né, ao dia a dia, à vivência clínica, e é por isso que eu vou trazer então aqui algumas correlações clínicas para tornar isso mais claro, mais palpável para você. E eu queria começar então pelo processo de hemodiálise. A hemodiálise ela é um procedimento através do qual uma máquina filtra e limpa o sangue, fazendo parte do trabalho que um rim doente não poderia fazer. No caso da hemodiálise, o sangue da pessoa ele é bombeado para um compartimento que é revestido de uma membrana semipermeável, que é denominada membrana dialisadora. Esse compartimento ele fica imerso em uma solução com componentes do plasma sanguíneo. Assim, vai ocorrer então a osmose. As partículas dos resíduos tóxicos presentes no sangue da pessoa passam através da membrana, sendo eliminados, e posteriormente o sangue ele volta para o corpo da pessoa depois de ter acontecido essa filtração. Nós também temos que algumas vezes uma infusão de solução hipertônica, como do manitol, que é um açúcar alcoólico, ela pode ser utilizada no tratamento de pacientes que apresentam edema cerebral, que é um excesso de líquido intersticial no encéfalo. Por quê? O que acontece? A infusão dessa solução, ela acaba aliviando, né, a sobrecarga de líquido, porque ela provoca a osmose de água do líquido intersticial para o sangue. Em seguida, os rins excretam um excesso de água do sangue para a urina, né? Então, o que acontece? Você coloca ali uma solução que ela é hipertônica, então isso vai fazer com que haja, né, um deslocamento da água do líquido intersticial, né? O excesso, né, de líquido intersticial ele vai acabar sendo deslocado ali por osmose. E por último, né, as soluções hipotônicas também podem ser administradas por via oral ou intravenosa para o tratamento, né, de indivíduos com desidratação. A água na solução hipotônica ela move-se do sangue para o líquido intersticial e em seguida para as células do corpo para reidratá-las. A água e a maioria das bebidas esportivas, né, que são consumidas para reidratação após um exercício, são hipotônicas em relação às células do corpo. Porque acontece isso, né? Você tem o deslocamento da água que depois, posteriormente, vai servir ali para reidratar a célula. E para finalizarmos, então, eu gostaria de fazer essa questão com vocês, para a gente fazer a fixação do conteúdo que foi abordado aqui no vídeo. A questão vai dizer o seguinte: qual das seguintes opções descreve melhor as alterações no volume da célula que ocorrerão quando eritrócitos previamente equilibrados em uma solução de cloreto de sódio com 280 milimoles são colocados em uma solução de cloreto de sódio com 140 milimoles contendo 20 milimoles de ureia, uma molécula relativamente grande, porém permeável? Eu recomendo que você pause agora o vídeo para resolver a questão e depois retorne aqui para conferir a resposta.
Bem, se você tentou resolver aí, talvez você tenha chegado na resposta que é a alternativa B. E por que é a alternativa B? Bem, uma solução de 140 milimoles de cloreto de sódio, ela vai ter uma osmolaridade de 280 milimoles, que é isoosmótica em relação à osmolaridade intracelular, como foi dito na questão. Se os eritrócitos, então, eles fossem colocados apenas em cloreto de sódio a 140 milimoles, não haveria nenhuma alteração no volume celular, porque a osmolaridade intracelular e extracelular são iguais. Porém, a presença de 20 milimoles de ureia aumenta a osmolaridade da solução e torna ela hipertônica em relação à solução intracelular. E aí o que acontece? A água, ela inicialmente ela se movimenta para fora da célula, porém, como a membrana plasmática ela é permeável à ureia, a ureia também vai se difundir para a célula e se equilibrará através da membrana plasmática. Como resultado, então, a água entrará novamente na célula, que retornará então ao seu volume original. Portanto, a alternativa B é a alternativa certa, que vai dizer as células encolhem transitoriamente e retornam ao seu volume original com o tempo. Bem, essas são as referências que eu utilizei para a criação desse vídeo. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários. E é isso, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.